circunstâncias. O Atlético, no momento que teve a condição de definir, de encaminhar a vitória, nós erramos, né? Algumas situações muito claras no primeiro e no segundo tempo, e o time do Vitória, ele está numa posição na tabela que ele vem para o tudo ou nada. Foi mais ou menos isso que eu cobrei no primeiro tempo, que eles chegaram mais do que poderiam, né? Inclusive tiveram uma chance clara numa saída equivocada nossa, e o Giovani fez uma defesa milagrosa, mas nós chegamos muito também, muitas finalizações, algumas ali de situações claras. Então foi se tornando um jogo difícil. Esse tipo de jogo, o Vitória é um time bem armado, tem velocidade no contra-ataque, e tem um ótimo técnico, né, que tem um bom comando. E você tem que fazer o gol e definir, sabe? Tirar um pouco do gás do adversário. Enquanto estava 2-1, né, eles ainda estavam com a esperança de vir, vinham com tudo, e a gente errava muitos contra-ataques. Mas valeu pela vitória, o time mais uma vez mexido, né, não tem tido a condição de contar com todos os jogadores, mas isso num tempo próximo aí a gente vai conseguir com certeza. Pois é, Marcelo, é uma situação até semelhante àquela do primeiro turno, quando você enfrentou o Vitória lá em Salvador, muitas baixas, contusões, suspensões, atletas em seleção. Mas qual é a diferença do grupo que você tem hoje para aquele grupo quando você assumiu o trabalho? A gente pode dizer, é correto afirmar, que é um grupo que já está adaptado a essa filosofia sua de trabalho e também a essas situações, a essas adversidades? É um grupo mais maduro nesse sentido? Eu acho que é mais ou menos por aí. É um grupo que já está mais treinado, né, sobre esse comando, né, tem aí 4 meses que a gente está à frente do Atlético, e me dá a condição também de tentar escolher os melhores jogadores para substituir. Hoje, por exemplo, eu fiz a opção por Ed Carlos e Gabriel. Primeiro porque são jogadores de qualidade, e depois porque vinham treinando juntos, né? Eles, quase todos os treinamentos táticos, e assim a gente procurava botar os dois juntos, e estava jogando o Ronaldo com o Léo. E foram bem. Eu acho que se nós equivocamos só naquela jogada que adiantamos a defesa e o jogador entrou por trás. Tivemos erros de marcação nesse jogo, mas o volume foi bom, né? Nós tivemos, assim, pelo menos 3, 4 chances muito claras. Então, o Campeonato Brasileiro vai ser assim mesmo daqui para frente, todo mundo brigando por algo importante, ou na parte de cima, ou lá embaixo, ou na intermediária, com alguma esperança ainda. E o Vitória veio e nos trouxe muito problema, embora a gente pudesse definir o jogo antes. Marcelo, chamou a atenção a velocidade do Robinho, né? Ele vinha jogando mais postado, organizando jogadas, e ele mostrou uma velocidade muito grande. E você acha que esse tempo, né, de intervalo bom de um jogo ao outro, para melhorar o condicionamento, pode ter contribuído para isso? E outra, em que peso foi fundamental esse sacrifício de trazer o Rafael Carioca lá de Manaus para cá? Em relação ao Robinho, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Algum jogo anterior aí eu tive que tirá-lo porque ele estava com a perna pesada. Quando vem jogos assim em sequência, quarta e domingo, por exemplo, quarta e segunda e quinta e domingo, vai ter que ter esse tipo de procedimento para não perder jogadores, né? Nós temos um time com a idade média um pouco maior do que a maioria dos times, e são jogadores importantes, teremos em algum momento de administrar isso. Ele nos ajudou muito hoje, não só criando, atacando, mas também tentando voltar ali no primeiro volante do adversário. Poderia ter coroado a atuação com aquele gol ali, que é uma situação que normalmente ele não perde, mas foi o suficiente para a vitória e nós estamos satisfeitos. Ainda nessa... Aí o Carioca, eu acho que foi fundamental. Foi fundamental pela qualidade do jogador, e por isso mesmo, por essa qualidade que ele está na seleção brasileira, né? Que ele foi convocado, porque é um ótimo jogador, e porque nós estávamos ali faltando alguns jogadores importantes, tanto o Donizete quanto o Urso, né? São jogadores que vêm jogando normalmente. Tivemos alguma dificuldade ali de marcação, eles rodaram um pouco ali nas costas do volante, mas o Carioca estava aí à disposição, né, muito animado, e com muito prazer ele veio para participar. Eu acho que esse tipo de atitude e esse tipo de união é que vai nos levar a chegar aí, lutar pelo título.
ainda nessa questão da perda dos gols, como que cobra do Fred os gols que ele perdeu dentro da área, Marcelo? Porque no final das contas ele acabou sendo o herói da partida, né? Eu fui atacante também, às vezes a situação do Robinho era uma situação muito tranquila, né? Ele podia até seguir com a bola, se quisesse. Mas o Fred é uma bola rápida, né? Uma bola rápida que passa, às vezes tem um zagueiro que passa na frente, encobre a visão, o posicionamento do corpo, mas o Fred, ele pode dizer melhor isso porque é um exímio artilheiro, né? Está acostumado a fazer gols, se não me engano é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Marcelo, o jogo hoje, o Atlético foi merecedor da vitória, mas encontrou algumas dificuldades no decorrer da partida. Abordando um tema não só a respeito da partida em si, mas no cômputo geral do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem 9 jogadores hoje no departamento médico, com relação aos outros times que estão postulantes aí ao título. O Palmeiras tem 2, o Grêmio tem 3, o Flamengo tem apenas 1, o Santos tem 2. Como que você tem encarado essa situação de uma forma geral? A comissão técnica tem se reunido regularmente para encontrar uma solução, uma explicação para o que vem acontecendo? A primeira coisa que prejudica, sim, não tanto pela qualidade do jogador, em alguma situação até também pela qualidade do jogador, mas complica mais pelo entrosamento do time, né? Nós, quando embalamos aí em algum momento, fizemos 5 vitórias, a gente estava repetindo, trocando uma peça ou outra, mas repetindo uma mesma base de time, isso cria um lastro, um entrosamento maior entre os jogadores, né? E infelizmente aconteceram essas baixas. Temos reunido sim, a cada semana, hoje mesmo fizemos uma reunião a respeito disso. Chama atenção, assim que são contusões variadas, né? Não poderia ser um tipo de trabalho que está sendo feito que está gerando um tipo de contusão, não. Nós tivemos uma contusão do tornozelo do Rafael, que saiu do jogo, tivemos uma luxação, tivemos o Eraso com um problema no joelho, e foram diversas, né? Até o goleiro, né, que sempre está jogando e dificilmente fica fora, tem um treinamento à parte com o seu próprio treinador de goleiro e que já faz isso a ele, acostumado ao mesmo tipo de trabalho, também aconteceu. Acho que é uma fatalidade, mas teremos que ter o cuidado com esses jogos frequentes de administrar algumas situações de jogadores que já rodaram muito, são mais experientes, então nesse momento do campeonato é um momento crítico para outras equipes também, mas a gente tem que administrar e tentar administrar ou no treinamento ou no próprio jogo em algumas situações. Muitas das decisões que você toma, Marcelo, são baseadas em informações que a comissão técnica analisa, né? E para esse jogo você acabou perdendo o Vitor nessa situação que acabou de mencionar e optou pelo Giovani, deixando o Wilson, que havia sido titular nos 2 últimos jogos, como opção no banco. Só para a gente entender mesmo, né, a sua linha de raciocínio e o motivo que o fez optar pelo Giovani essa noite. A situação é que o goleiro, o goleiro reserva de um clube, ele joga muito pouco. É difícil você falar, vou dar uma rodada no goleiro para dar oportunidade. Não. O Vitor joga aqui há muitos anos e é titular direto, e o Giovani fica muito tempo sem jogar e fica esperando a oportunidade. Em outras equipes também acontece da mesma forma, como o Fábio e o Rafael lá no Cruzeiro. O Rafael, ótimo goleiro, está há muito tempo sem jogar. E esse segundo goleiro, ele fica esperando essa oportunidade e fica ali treinando muito, se dedicando para que isso aconteça. Felizmente, nós temos 2 goleiros, podia escolher um ou outro, né? O Wilson foi muito bem, mas por uma questão de coerência e porque tivemos esse tempo de treinamento e o Giovani treinou nesse período todo, exaustivamente, eu achei que era por justiça, por coerência, dar oportunidade àquele que estava esperando há mais tempo e sabendo que tem um ótimo goleiro que vai estar no Atlético por muito mais tempo. Marcelo, hoje o Galo venceu um jogo importante, no momento é vice-líder, porque o Flamengo, começando agora, pode colar um ponto no Palmeiras, briga pelo título, mostrou a força do elenco, são 13 desfalques hoje. Você acha que o Galo tem o melhor elenco do Brasil e por isso é condição para ser campeão, brigar pelo título? Não diria que tem o melhor elenco, tem um elenco muito bom, tem um elenco bom, numeroso, infelizmente aí a gente tem convivido com essas contusões e é necessário a gente estar muito atento a isso para que minimize e você possa contar com mais jogadores, mas o elenco do
do Palmeiras, que eu conheço quase todos, é muito bom também, o Flamengo. Então, e para disputar esse tipo de competição, principalmente que tem brasileiro e Copa do Brasil, para sustentar as primeiras colocações, tem que contar com esses jogadores e dar força sempre àquele que vai entrar. Hoje, por exemplo, vocês não perguntaram, mas eu usei o Carlos Eduardo. Né, o Carlos saiu aí de última hora com um problema também que não tem nada a ver com trabalho, né, uma fatalidade, uma fratura. E usei o Carlos Eduardo porque é um meia, achei que para esse jogo ele podia, íamos encontrar um adversário mais fechado, ele podia armar o time ali um pouco por dentro ou pelo lado esquerdo, e eu achei que ele foi até bem melhor do que as outras atuações dele. Ele tende a crescer também, e precisamos de, nessa reta final aí, que faltam menos de 3 meses para o campeonato acabar, contar com todo mundo e ser forte, unido e principalmente organizado para buscar o nosso grande objetivo. Marcelo, hoje foram 8 jogadores revelados nas categorias de base do Atlético relacionados. Eu queria que você falasse do Gabriel, zagueiro, uma atuação, ao meu modo, segura e bem tranquilo o zagueiro. Ele é muito seguro. O Gabriel é um bom jogador, tem um bom posicionamento. E por isso que nós o colocamos. Ele mostrou bem equilibrado, bem seguro, sabe marcar e tem uma boa saída de bola também. É um jogador que a gente tem que estar atento para dá-lo mais oportunidades. Marcelo, ao final dessa rodada, restaram 15 jogos para terminar a competição. Está bem parelho o campeonato. Dá para fazer uma matemática em quantas rodadas você acredita que se defina mesmo quem vai brigar pelo título, pela paridade da competição? Ou você acha que vai demorar mais do que temporadas anteriores? Eu acho que vai demorar mais, acho que não vai ter apenas um palpite, né? E pelo que eu estou vendo aí, pela experiência que a gente tem de campeonato brasileiro, eu acho que vai ser disputado até o final, diferente de outros que alguém distanciou muito. E é difícil imaginar isso porque vai acontecer muitas coisas também. Como eu disse, esse mês é um mês crítico. As equipes vêm de muitos jogos com muita frequência e machuca-se muitos jogadores. Tem equipes com 5, 6 jogadores com 2 cartões. Nós também temos os nossos. Então é difícil nesse momento. É preciso estar pensando na nossa produção, de jogar bem, de produzir e de pontuar para tentar manter ali na frente e dar arrancada quando a gente tiver o grupo todo nas mãos. Marcelo, a gente falou muito sobre a questão dos desfalques, e aí Júnior Urso estava na questão da transição, Marcos Rocha também. Você já tem a expectativa de contar com outros jogadores na partida contra o Fluminense e também nessa sequência aí desse mês que você mesmo disse é crítico, né? Um mês com muitos jogos. Temos a expectativa, sim, até para o próximo jogo de contar com pelo menos 3 desses jogadores, mas temos que observar a resposta desses jogadores aos treinamentos, né, para que a gente não possa expô-los a voltar a ter qualquer tipo de contusão. Hoje mesmo, até para que vocês saibam, nós tínhamos o Dátulo no banco, mas em determinado momento, quando eu pensei em colocá-lo, ele disse que estava no aquecimento, um pouco inseguro, e aí nós o seguramos. Foi uma decisão até do próprio jogador, porque senão eu teria colocado nesse jogo, achei que ele poderia ser importante. Obrigado, Marcelo.